Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o segredo do placar 0 a 1 e por que eu considero ele um dos melhores cenários para operar no ao vivo. Antes disso, eu gostaria de agradecer a vocês que estão curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. O feedback de vocês é muito importante para mim, me ajuda a melhorar e a trazer bons conteúdos. Então, muito obrigada. Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender quais são os placares mais frequentes que acontecem em uma partida de futebol. Para isso eu vou usar o site Footstats. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu já estou aqui com a página aberta do Footstats. Para você chegar nessa página, você vem aqui em Stats, procura aqui, ó, Common Scorelines. Você clica e vai aparecer essa página. Esse site é pago, mas essa parte está disponível de forma gratuita, então qualquer pessoa consegue consultar tranquilamente. Olha só, aqui estão os resultados mais comuns, mas a gente não precisa analisar todos. Vamos focar só nos primeiros. Em primeiro lugar, o resultado mais frequente é 1 a 1. Depois aparece o 1 a 0. Esse aqui eu costumo descartar. E logo em seguida vem o 2 a 1. E depois aparece o nosso famoso 0 a 1. Eu vou abrir com vocês o mapa mental, que é para a gente ter uma melhor visão. Bom, aqui já com os placares frequentes no top 3, a gente consegue observar dois fatores comuns nesses resultados. São eles: mandante faz pelo menos um gol e mandante ganha ou empata. Percebam que nos resultados mais comuns, sempre faz um gol ou ele ganha, nesses dois casos, ganha, empata, e no último caso, ele tem o placar de 0 a 1, que é o nosso quarto placar. E qual é o poder do nosso quarto placar, que é o 0 a 1? Ele te dá dois cenários. O primeiro cenário é o mandante buscando o gol. Ninguém gosta de um visitante folgado, que já chega fazendo gol, dominando o jogo, atacando. Então, o que pode acontecer? O mandante ir para cima, empatar esse jogo, ou até virar, porque quem empata quer virar. Ou também, o nosso segundo cenário, imposição gera exposição. Se esse visitante já fez um gol, significa que ele é qualificado para fazer outro gol. Ele vai se aproveitar dessa imposição do mandante. O mandante vai procurar que nem um louco para fazer esse gol. E nessa procura pode acabar gerando espaços. Se o visitante for qualificado, ele vai conseguir aproveitar esses espaços, seja num contra-ataque, seja numa bola parada, né? O visitante se aproveita disso e o que pode acontecer? O placar de 0 a 2. Ele conseguir fazer mais um gol e já liquidar esse jogo. Ou fazer um placar de 1 a 2. Tá empatado 1 a 1, ele vai lá num contra-ataque e acaba fazendo o gol. Muita gente pergunta, em quais mercados então eu devo operar? Eu considero 3 opções. A primeira opção, que é o mais seguro, é um gol. Tanto faz para quem? Sem especificidade. E escanteio. Por que escanteio? O escanteio nada mais é do que a tentativa do gol. Então, se um time está buscando o gol, ele vai procurar chutar de fora da área, chutar dentro da área. O goleiro vai espalmar, a bola vai bater no zagueiro, o zagueiro vai tirar a bola para a linha de fundo, ou num cruzamento, entendeu? Então, o time que quer fazer o gol, ele vai buscar esse gol. E o escanteio nada mais é que tentativas de gol. O que eu considero arriscado é você trazer a especificidade. No caso, ambas marcam, race e o próximo gol. Porque o mandante pode estar agredindo e você fala assim, nossa, o mandante vai fazer o gol. Mas aí, se no contra-ataque, o visitante faz o gol, entendeu? É o risco, mas as odds aqui são maiores. E aqui tem um muito arriscado, onde as odds são bem maiores, no caso de você ir no empate ou numa virada. Eu vou deixar aqui certinho para vocês verem todo o esqueminha. E agora eu vou procurar aqui na grade de jogos, já está um pouco tarde, quais jogos se encaixam nesse padrão e tentar fazer pelo menos 3 entradas, acho que vou fazer no estilo de alavancagem, buscando aí
500, 600% de lucro. Eu acho que eu vou começar aqui com a entrada de R$10, né? Fazer de 10 para 60, 70, só para deixar mesmo como exemplo de como seria operar nesses jogos. Então, bora lá para a Bet365. Achei 2 jogos aqui no padrão 0-1. Um na Colômbia, outro no Peru. Na Colômbia eu vou entrar aqui para sair 1,5 gol, odd 1,83. E aqui no Peru eu vou entrar em 2,5, odd 1,60, totalizando odd 2,93, uma odd muito boa. Vou colocar aqui R$10. Eu acredito muito que o Alianza vai virar esse jogo e acabei perdendo a oportunidade do jogo do Santos, mas acho que nessa vai dar. Daqui a pouco eu volto com os resultados. 77 minutos e saiu o golzinho aqui no jogo do Santa Fé e foi para o visitante. Isso aí se encaixa perfeitamente no cenário de imposição gera exposição. Fim de jogo, Santa Fé buscando o seu golzinho dentro de casa e acabou levando o gol aí, o 0-2, que era um dos cenários possíveis, né, para essa partida. Aqui no Alianza Lima, começo de segundo tempo, e ainda tem muito tempo para saírem os gols, vou continuar acompanhando aqui. Aqui no Alianza, o mandante conseguiu fazer o gol, como já era esperado esse empate. O Alianza é muito favorito, né? Pré-live estava com uma odd 1,48, bem favorito mesmo. E logo no comecinho do segundo tempo já conseguiu fazer o seu gol de empate. A expectativa é para que tenha uma virada aqui, que ele faça mais um gol aqui. Mas vamos esperar para ver o que vira nesse jogo. Nossa, nem deu 2 minutos e o Alianza já conseguiu virar. Essa é uma prova clara de como faz diferença um fator casa, né? Um mandante agressivo que em menos de 10 minutos conseguiu aí a sua virada. Vamos ver aqui que o VAR tá checando esse gol. Só falta anular, né? Mas mesmo que anule, ainda tá nos 55, 56, ainda a gente tem mais meia hora aí para sair mais um outro gol, né? Mas vamos esperar aqui para ver se esse gol vai ser validado. Bom, golzinho validado, nossa duplinha com uma odd muito boa, quase odd 3, deu muito certo. E agora vamos ver um outro jogo aqui que se encaixe nesse padrão. Tá um pouco tarde, então não sei se eu vou conseguir achar um jogo hoje ainda, mas assim que eu achar eu volto aqui com o próximo jogo. De volta aqui continuando com o nosso ciclo, eu achei esse jogo aqui do Celtic contra o Braga. Eu vou entrar aqui na linha de asiática de 5 escanteios, porque eu tenho quase certeza que pelo menos um escanteio sai com odd 1,77. Vou colocar aqui 29,34. Eita, acabou que a odd subiu para 1,82. Bom, melhor ainda, né? Vamos torcer para sair esses 2 cantinhos. E para minha surpresa, eu estava esperando um Celtic um pouco mais agressivo, né? Mas quem acabou fazendo os escanteios foi o time do Braga, que está totalmente à vontade nesse primeiro tempo. E a prova disso é que acabou fazendo os 2 escanteios que a gente precisava. Bom, agora essa segunda etapa foi concluída, vou procurar aqui mais um jogo que esteja no padrão para a gente fazer a nossa última entrada. Vamos fazer a nossa última operação aqui nesse jogo da Roma. Mesmo considerando o mercado de race um pouco arriscado, eu acredito que a Roma vai bater pelo menos o race 5. Tá com uma odd boa, 1,61, então vamos fazer essa entrada. Nossa, eu não acredito. A Bet reduziu a linha para 1,44 e acabei fazendo. Oh, meu Deus do céu, não acredito nisso. Ah, mas tudo bem. Era a última operação mesmo. Serve para mostrar aí para vocês. Bom, tá aí, pessoal. 76 minutos. Roma bateu a Race 5. Então, a gente encerra aqui o nosso ciclo de 3 operações. Saímos aqui dos R$10 para os 77. Poderia ser 86 se a Bet tivesse mantido a linha, né? Mas tá tudo certo, um lucro aí de 700%. Deu para mostrar certinho o poder desse placar de 0-1. Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra que no meu Telegram eu compartilho lista de jogos e análises em tempo real. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então é isso, pessoal. Até a próxima.